Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Mais uma manhã com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar continuidade no nosso devocional, no nosso livro de Esther. E hoje nós vamos fazer a leitura do capítulo 6 do livro de Esther. Vamos lá? A vitória de Mordecai. Naquela mesma noite, o rei não conseguiu pegar no sono. Então, mandou buscar o livro em que se escrevia o que acontecia no reino e ordenou que os seus funcionários lessem para ele. A parte que leram estava como Mordecai tinha descoberto o plano para matar o rei. Plano este preparado por Bigtã e Teres, os dois eunucos que eram guardas do palácio. Aí o rei perguntou: que homenagens foram prestadas e que prêmios foram dados a Mordecai por ter feito isso? Nada se fez a esse respeito, responderam os funcionários. Justamente neste instante, Ramã entrou no pátio que ficava ao lado dos quartos do rei para lhe pedir que mandassem enforcar Mordecai, na forca que ele, Ramã, havia mandado construir. Então o rei perguntou: quem está no pátio? É Ramã, responderam seus servidores. Mandem que entrem, ordenou o rei. Então Ramã entrou e o rei lhe disse: eu quero ter o prazer de prestar homenagens a um certo homem. Diga-me o que devo fazer por ele. Ramã pensou assim: quem será esse homem a quem o rei tanto quer honrar? É claro que sou eu. E Ramã disse ao rei: mande trazer as roupas que o Senhor usa e também o cavalo que o Senhor monta, e mande colocar uma coroa real na cabeça do cavalo. Então, entregue as roupas e o cavalo a um dos mais altos funcionários do reino e ordene que ele vista as roupas no homem que o Senhor deseja honrar. Depois que ele leve o homem montado a cavalo pela praça principal da cidade e que diga em voz alta o seguinte: é isto que o rei faz pelo homem a quem ele quer honrar. Então o rei disse a Ramã: vá depressa e pegue as roupas e o cavalo e faça com o judeu Mordecai tudo o que você acaba de me dizer. Ele costuma ficar sentado na entrada do palácio. Não deixe de fazer nenhuma das coisas das quais você me disse. Ramã foi, pegou as roupas e o cavalo e vestiu as roupas em Mordecai. Depois, levou Mordecai montado a cavalo pela praça principal da cidade e disse em voz alta: é isto que o rei faz pelo homem a quem ele quer honrar. Depois disso, Mordecai voltou para a entrada do palácio, enquanto que Ramã, envergonhado e triste, correu para casa, escondendo o rosto. Contou à esposa e aos amigos tudo o que tinha acontecido com ele. Então, ela e os seus amigos, que eram tão sábios, disseram: você já começou a perder a luta com Mordecai. Ele é judeu e você não vai ganhar de jeito nenhum. Você vai perder na certa. Eles ainda estavam falando quando os eunucos que estavam ao serviço do rei chegaram e levaram Ramã imediatamente ao banquete que Esther havia preparado. Oi. Depois a mamãe vai olhar então, tá bom? Tá bom. Gente, meu Deus do céu, né? Olha como a história já começa a virar. Justo ontem nós falamos que Esther fez o jejum de 3 dias. Esther chamou o rei e o Ramã para o banquete no palácio. Ela tratou eles super bem. E quando o rei perguntou o que ela queria, ele disse: meu rei, né, se é do seu agrado, me agradar, se você quer tanto satisfazer o meu pedido, se você tem alguma consideração por mim, se você está gostando da forma como eu estou lhe tratando, volte amanhã para um novo banquete, você e Ramã. Então eu lhe direi o que eu quero. E aí o rei aceita, beleza. E aí o rei volta pro palácio. Ele vai dormir, Ramã vai conversar com a mulher, com os funcionários dele lá, fica super nervoso, toda aquela história, manda construir a forca para no dia seguinte pedir ao rei permissão para enforcar, matar Mordecai.
E aí, justo naquela noite, justo nessa noite, o rei tem insônia. Justo nesta noite, o rei tem insônia. Olha isso, gente. Olha se não é o agir de Deus. Olha se não é Deus preparando tudo. Justo naquela noite, o rei tem insônia. E como ele estava com insônia, eu preciso fazer alguma coisa, né? Ô, meus funcionários, pega o livro lá do palácio, faz tempo que vocês não leem pra mim. Lê pra mim as últimas notícias aí que eu quero ficar por dentro. Vocês se lembram que Esther fez questão de registrar no livro, lá em alguns capítulos anteriores, que foi Mordecai quem descobriu aquela arapuca que estavam armando para matar o rei? Vocês se lembram? Quem não está acompanhando os devocionais, volte a alguns capítulos. Meninas, Deus tem o nosso nome escrito no livro da vida. Todas aquelas aqui, todos aqueles, né? Mas eu estou falando para mulheres aqui, que é o nosso público. Todas aqui que já professaram a Jesus como seu único Senhor e Salvador, publicamente, que já entregaram a sua vida para Jesus, já são filhas. E como filhas, têm o seu nome escrito no livro da vida. Tudo o que você está fazendo, que você acha que ninguém está vendo. Tudo o que você está deixando de fazer também, que você acha que ninguém está vendo. Tudo isso que você faz, que a gente vem conversando, né? Se o seu marido tá difícil, você vai lá e faz. E ó, se ele não te honrar, fica quieta. Se você fizer algo e você não se sentir reconhecida, você não se sentir honrada, fica quieta. Porque o seu nome está escrito no livro da vida. E aquele que é o dono do livro, aquele que é o dono de tudo, aquele que é o seu pai, aquele que é o criador, ele te vê e ele, no tempo certo, te justifica. Olha que forte isso. Tá bom. Olha quando eu falo pra vocês que aqui não é sobre Mordecai, não é sobre Ramã, não é só sobre o rei e a Esther. Mas é sobre a luta travada entre o céu e o inferno. Aqui traz claramente isso. Eu não sei se vocês têm essa visão. Mas lá no palácio havia um livro em que se escreviam todas as coisas que aconteciam lá no reino. Imagino que não todas os mínimos detalhes. Mas naquele dia que Mordecai impediu o rei de ser morto, o rei não ia ficar sabendo. Mas Esther fez questão de colocar o nome dele no livro. E no tempo certo, o rei Xerxes teve uma insônia. Por acaso, que a gente sabe que não é por acaso. Porque a gente sabe que quando nós estamos debaixo de uma palavra, que quando nós estamos debaixo de uma cobertura espiritual, que quando nós colocamos o nosso joelho no chão e colocamos o Senhor acima de todas as coisas, Ele vem em nosso favor. Quando nós estamos agindo em obediência àquilo que o Senhor nos pediu para fazer, quando nós estamos agindo em obediência ao nosso propósito, ao nosso chamado, assim como Esther estava fazendo, Deus vai na frente. E existem coisas que nós vamos fazer, que nós precisamos fazer. Mas existem coisas que nós precisamos entregar a Deus e deixar que Ele faça. E naquele momento era exatamente isso que estava acontecendo. Esther estava fazendo a parte dela, estava colocando em prática as estratégias que Deus entregou para ela para poder salvar o seu povo. Mas existem coisas que Deus precisava fazer. Espera só um minutinho, gente. A Sofia tá no banheiro. Só um minuto. Não saiam daí.
Voltei, gente. Então, a gente vê como é uma luta travada realmente entre o céu e o inferno. Como é uma luta espiritual aqui. E quando o rei fica de insônia, ele vê lá no livro da vida o nome de Mordecai. E aí ele manda chamar Hamã. Hamã, o que você faria no meu lugar se você precisasse honrar um homem aqui do palácio? Hamã, na sua prepotência, na sua arrogância, no seu ego, se achando o máximo, como sempre, achando a última bolacha do pacote, o alecrim dourado, ele fala: pegue tudo de melhor, a sua roupa, o seu cavalo, e leve esse homem a público. E que o melhor funcionário do castelo declare em voz alta na praça que este é o homem que está sendo honrado pelo rei, e etc, e etc. E aqui começa a queda de Hamã, porque nada fica impune, minhas maravilhosas. Nada foge do controle de Deus, nada fica impune. Por isso que nós precisamos ter uma vida reta, uma vida digna. Por isso que nós precisamos conhecer a palavra, saber o que é certo, saber o que é errado. E mesmo que a nossa carne, né, o nosso ego, o nosso eu, queira fazer certas coisas, nós precisamos estar cientes de que nada foge aos olhos de Deus. E de que tudo está sendo registrado no livro da vida. E que mais cedo ou mais tarde, Deus vem para nos justificar ou para também dar o juízo, né? Então, o rei fala para ele: Hamã, pois bem, faça isso. Pegue Mordecai e faça tudo isso que você tá me dizendo. Gente, eu fico imaginando a cara do Hamã. Eu fico imaginando esse homem, ele deve ter ficado irado, ele deve ter engolido seco. Porque na madrugada anterior, a mesma madrugada que o rei perdeu o sono, Hamã tinha mandado construir uma forca para matar Mordecai. Na mesma madrugada. E no dia seguinte, que era o dia que Hamã ia pedir a cabeça de Mordecai para o rei manda honrar em público Mordecai. Eu imagino a cara que esse homem deve ter ficado. Eu imagino a frustração que ele deve ter ficado. Eu fico só imaginando o que aconteceu ali. E aí Hamã pega e vai levar, né? Hamã faz o que o rei pediu, leva a público. Imagino também como deve ter sido difícil para Hamã ter feito isso. E quando termina tudo, Mordecai volta para os afazeres dele. E Hamã vai aonde? Lá. Falar com a esposa e com os capanga dele, né? E aí fala assim: gente, e agora? O meu plano foi por água abaixo. Porque como que depois disso eu vou chegar na presença do rei e eu vou falar para ele: ó, sabe aquele homem que eu acabei de honrar? Sabe aquele homem que o Senhor acabou de mandar fazer aquela festa toda? Então, eu quero matar ele. Inclusive, eu já mandei construir ali a forca. A arapuca tá toda pronta para matar ele. Porque ele é judeu, porque ele não me respeita, porque ele não se curva diante de mim. Sem motivo nenhum, simplesmente porque Mordecai se recusava a se inclinar diante do mal. Eu não sei, pra mim, assim, na minha cabeça, é como se Hamã realmente fosse a simbologia de Satanás aqui, sabe? Como se ele fosse o diabo em pessoa ali. E ele tentando contra o povo de Deus, que são os judeus. E Mordecai sabia o caráter de Hamã. Mordecai sabia, de alguma forma ele sabia. E ele se recusava a se curvar
diante de Ramã. Aqui é como se Mordecai estivesse, se Ramã estivesse representando todo o pecado, o mundo lá fora. Como se Mordecai nos representasse. Então, a quem nós estamos servindo? Ao que nós estamos nos submetendo? A quem nós estamos nos submetendo? Muitas vezes, mulheres, a gente acha que o dentro de casa tá ruim, que quer separar, que o nosso marido tá errado, que isso, que aquilo outro. E talvez seja somente Ramã tentando contra a sua vida. Seja somente Ramã tentando contra o seu casamento. Seja somente Ramã tentando fazer com que você se curve e se incline diante daquilo que não é o certo. Talvez seja apenas Ramã aqui, ó, no seu ouvido. Pra que você tá aguentando isso? Você merece coisa melhor. Deixa esse casamento. Você não precisa fazer tudo isso pelos seus filhos. Oi? Depois, aqui, ó. Você não precisa ficar fazendo tudo isso pelos seus filhos. Por que você vai tratar essa pessoa bem? Não precisa disso. E papapá. Gasta mesmo. Compra mesmo. Você merece. Pra que economizar? Você já tá cheia de dívida mesmo, mas isso daí não vai fazer a diferença. Então compra. Você merece. E que mais? O que mais? Quais são as outras historinhas que Ramã, que aqui está representando o inimigo da nossa alma, tem contado no seu ouvido, que tem te afastado de ser honrada e justificada por Deus? Quais são as historinhas que você... Daqui a pouco, filha. Quais são as historinhas? Ou quais são os ambientes? Ou quais são as coisas mesmo pelas quais você tem sido tentada? E que você muitas vezes tem que tomar decisão. Se você se inclina diante daquilo, ou se você se mantém firme na sua fé, nos seus valores, naquilo que você acredita. Se você se mantém firme nos ensinamentos de Deus, mesmo que as pessoas estejam te falando, achando que você é careta, que você é isso, que você é aquilo. Vamos refletir sobre isso hoje. Quais são as historinhas que nós estamos ouvindo e o que nós estamos fazendo diante dessas historinhas? Porque Ramã queria matar Mordecai somente por um capricho, somente por uma historinha de que Mordecai não honrava, de que Mordecai isso, de que Mordecai aquilo. Já a mamãe vai olhar, tá bom? Tá bom. Então, mulheres, a reflexão do dia de hoje é essa. Nós não falamos muito sobre Esther hoje, mas hoje nós falamos muito sobre Ramã e sobre Mordecai. E sobre o poder de Deus. Sobre as promessas que nós temos, né? Às vezes a gente pode achar que Deus está demorando, que Ele está atrasado, ou que aquela promessa não vai se cumprir. Mas saibam que tudo que você está fazendo está sendo registrado no livro da vida. E que você se calar diante de uma situação, que você muitas vezes até se humilhar diante de alguma situação por obediência a Deus, você se permitir ser moldada, ser tratada à vontade de Deus, você se submeter a Deus, tudo isso está sendo escrito no livro da vida. E Deus vai te justificar no momento certo.
Deus vai fazer acontecer no momento certo. Mas não é na minha hora, não é na sua hora. É no tempo dele. Então, nós precisamos continuar a nossa oração, o nosso jejum, a nossa busca pela intimidade com Deus, a nossa busca no secreto. Nós precisamos continuar sendo obedientes a Deus. Ontem, essa madrugada, eu perdi o sono de madrugada. Eu fiquei quase umas 2 horas acordada ali na madrugada. E ontem a gente falou tanto sobre sabedoria, sobre a gente ter cuidado com as palavras, com a forma que a gente fala. E ontem eu caí nisso, exatamente nisso. Olha como nós temos que ficar atentas o tempo todo. E aí eu perdi o sono de madrugada, eu vim pra sala, não conseguia dormir de jeito nenhum, eu peguei um pouco a Bíblia, eu fui ler, depois eu me coloquei ali de joelhos e fui orar um pouco. E eu falava exatamente isso pra Deus. Eu falava, Deus, eu não consigo entender. Entenda, Deus, eu não tô reclamando. Mas sabe, eu preciso de um fôlego, eu preciso de um pouco mais de esperança. Eu preciso que o Senhor me mostre de alguma forma que o Senhor tá vendo as coisas que eu tô fazendo, que eu tô tentando. E que eu tenho persistido, eu tenho insistido, mas que às vezes eu ainda sou tão falha. Eu ainda sou tão falha diante das coisas, Senhor. E eu falando ali com Deus mesmo. Falando, olha Deus, eu tenho sido obediente em tudo que o Senhor tem me pedido. Eu tenho sido fiel em tudo aquilo que o Senhor tem me pedido. Só que em alguns momentos eu ainda acabo sendo falha naquilo que o Senhor mais está trabalhando comigo. Então me ajude. Tenha misericórdia de mim, me ajude. Mas também, Senhor, ao mesmo tempo que o Senhor vai me tratando, eu sei, gente, Deus vai colocando as provas na nossa vida. Deus vai colocando as provas na nossa frente para ver se nós já estamos maduras o suficiente. Para ver se nós já estamos prontas o suficiente para Ele entregar o próximo passo. E aí é onde vem a prova e às vezes a gente não passa naquela prova. A gente não é aprovada. E ali eu sabia que eu não tinha sido aprovada no dia anterior. Porque eu caí. Porque ao invés de ser sábia, porque ao invés de esperar, porque ao invés de me calar, porque ao invés de... E duro que foi bem no exemplo que eu dei para vocês. Sobre receber uma mensagem e responder na hora. De forma impulsiva, de forma ali com sentimentos. Ao invés de respirar, deixar passar. Então eu também não sei quando é o tempo de responder, quando não é. As coisas às vezes são coisas que precisam ser resolvidas na hora. É uma batalha constante. E é uma batalha aqui, ó, na nossa mente, no nosso emocional. Por isso que nós precisamos todos os dias buscar fortalecimento emocional. Buscar nos convertermos emocionalmente a Jesus. E não somente em espírito. Nós precisamos clamar a Deus para que Ele venha converter as nossas emoções ao Espírito Santo. Para que nós não sejamos dominadas pelas nossas emoções, mas que nós possamos ser dominadas pelo Espírito. E isso não é fácil. Isso não é fácil. Isso é muito desafiador. É muito desafiador. Mas a gente tendo consciência já é um ótimo passo. Então, mesmo diante de tudo isso, eu me sinto, de certa forma, vitoriosa. Porque hoje eu consigo ver aonde eu ainda estou errando, aonde eu ainda preciso ser moldada. Hoje eu tenho consciência, eu tenho autorresponsabilidade. Então, que nós também possamos buscar isso hoje. A consciência de que tudo aquilo que nós estamos fazendo não deixa de ser uma prova. E Deus está lá, só olhando se nós estamos aprovadas ou reprovadas. Se nós vamos ter que passar pelaquela prova de novo, fazer aquela lição de novo, ou se a gente já pode passar
para um próximo nível ali. Então, que possamos estar em movimento, sempre em movimento, para aquilo que o Senhor está moldando em nós. Lembrando que não é sobre o outro, é sobre você que está aqui. É sobre você que foi chamada, é sobre você que foi levantada, é sobre você que foi escolhida dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro do seu ambiente, para fazer a diferença. Lá dentro do nosso grupo de devocional, nós estamos em quase 100 mulheres. E dá para contar nos dedos da minha mão quantas estão todos os dias assistindo o devocional, quantas estão todos os dias anotando, quantas estão todos os dias tendo o seu tempo de oração com Deus em cima do que tá vendo aqui no devocional. E eu sei, porque são as que conversam comigo, são as que mandam mensagem no meu direct, são as que comentam no grupo. Então são essas que Deus está escolhendo. São essas que Deus está preparando. São essas que Deus chamou para colocar no propósito, assim como chamou Esther. Talvez não seja para um tempo como esse que você foi colocada exatamente no lugar que você está hoje. Deus quer nos honrar e Ele vai nos honrar, mas nós precisamos andar num caminho reto. Nós precisamos escolher sempre a porta estreita e não a porta larga. Por mais desafiador que seja, por mais difícil que seja, por mais louco que pareça. Vamos orar? Querido Deus, querido Pai, eu quero te agradecer por mais essa oportunidade dessa manhã de estarmos aqui reunidas em torno da Tua Palavra, em torno daquilo que o Senhor tem construído no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma. Muito obrigada por me colocar aqui como Sua porta-voz, como porta-voz daquilo que o Senhor quer trazer para essas mulheres. Muito obrigada, Papai. Muito obrigada por cada uma que o Senhor tem trazido para esse devocional, seja no ao vivo, seja no gravado. E eu quero pedir, humildemente eu quero pedir ao Espírito Santo que venha trabalhar no meu coração e no coração de todas essas mulheres participando desse devocional. Que o Espírito Santo de Deus venha trabalhar tudo aquilo que nós precisamos enxergar acerca do que nós estamos fazendo. Que o Espírito Santo de Deus venha hoje renovar dentro de cada uma de nós a esperança, a fé de que a promessa vai ser cumprida, de que no lugar da nossa vergonha nós seremos honradas, de que um tempo de humilhação, muitas vezes um tempo de escassez, muitas vezes um tempo de sermos recolhidas, de não sermos vistas, vai ser necessário para que o tempo da honra chegue. Espírito Santo de Deus, eu quero pedir para que o Senhor ministre em cada coração aqui, em cada família aqui representada, de que não importa o quão ruim esteja hoje, mas se nós continuarmos seguindo em obediência, em fidelidade, seguindo na palavra, pautadas na palavra, baseadas na palavra, o dia da honra vai chegar. Porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Nós cremos, nós aceitamos Jesus como nosso único Senhor e Salvador. E nós queremos agir conforme os mandamentos que Ele nos deixou. Pai, guarde a nossa família, guarde o nosso coração, guarde a nossa língua, guarde a nossa mente. Guarde os nossos filhos, guarde a nossa casa. Guarde os nossos valores, guarde as nossas honras, para que nós não sejamos corrompidas pelas historinhas que o mundo tem contado, para que nós não sejamos corrompidas pelas historinhas que a sociedade vem dizer aos nossos ouvidos, para que nós não sejamos corrompidas diante daquilo que o inimigo quer nos tentar a fazer, que nós possamos permanecer firmes na Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém.
Amém, filha. Amém. Amém, mulheres. Amém. Amanhã nós não teremos devocional, tá bom? Amanhã, domingo, nós não teremos devocional. Eu quero que você passe um tempinho aí com a tua família. Se você puder, se desligue um pouco das redes sociais, deixe as redes sociais de lado, deixe as telas de lado ou escolha um filme em família, mas não o dia inteiro também. Que você possa ter um tempo em família, pegar a Bíblia, fazer uma leitura de algum versículo, conversar sobre aquele versículo, que você possa tirar um tempo para sair com seus filhos, para ir fazer um piquenique em algum parque, para pegar... Pera só um pouquinho. Ficou molinho? Que você possa pegar uma bola, ir num parque e realmente ter um tempo de qualidade com a sua família. Se por algum motivo a sua família não vai estar com você, você vai estar sozinha, então tire um tempo para você. Seu com Deus, seu com você mesma, seu para ler a palavra. Deixa um pouco as redes sociais, deixa o Instagram, deixa o Facebook. Se volte para dentro de você, coloque os devocionais da semana em dia, tá? Então amanhã que possamos ter esse tempo com Deus, com nossa família. Bom? Um grande beijo.